Bueno, pessoal, estamos reunidos hoje num lugar um pouco diferente, a nossa locação hoje, mas tenho certeza que vai gerar um episódio com muito conhecimento, bastante informação técnica e que vai circular bastante nas redes. Eu sou pouco suspeito para falar, porque sou usuário de um dos produtos que nascem aqui de Cachoeira, sendo bairrista, mas um dos produtos que nascem aqui dentro dessa empresa. Eu sou usuário e posso dar total garantia de eficiência, qualidade, baixo custo e viabilidade. Mas, como eu disse, que hoje o nosso cenário é um pouco diferente. Hoje a gente está na casa dele, literalmente, para conversar com o Guilherme Ashi, o diretor, titular e responsável pela Insul Casa das Cercas, que vai trazer um pouquinho para você sobre como nasceu, onde nasceu essa empresa e da nossa mimosa, a mais procurada, buscada e mais ainda utilizada será a tela campeira, uma das soluções para otimizar a produção ovina e evitar, assim, alguns problemas e prejuízos que temos dentro da ovinocultura. Obrigado por nos receber, Guilherme. Um prazer ter podido estar aqui semana passada, conversar contigo e receber uma resposta positiva para que a gente gravasse um episódio aqui na tua casa. É um prazer estar aqui. Eu te confesso que cada vez que tenho oportunidade de comentar que a empresa é em Cachoeira do Sul, nasceu em Cachoeira, muita gente desconhece, muito usuário dos produtos desconhece, e para mim, como cachoeirense e barrista, que nem eu já comentei, para Cachoeira é um orgulho ter uma empresa desse porte, trabalhando para o Brasil e fora do Brasil, com viabilidade de exportação e com um produto que tanto soma no setor agropecuário, que são as telas e os fechamentos e arames em geral, como a Insul e a Casa das Cercas produzem. É uma honra e uma oportunidade para a Cachoeira, mas eu vou te passar a palavra porque eu sei que tu gosta de falar bastante. Não, também. Depois dessa introdução aí eu já tô até com medo de falar, porque o homem é bom de prosa, né? Mas brincadeiras à parte. Nos fala um pouquinho. Te agradeço muito a oportunidade também, é um prazer estar participando aí. A gente tem acompanhado também o sucesso da Ovinocast como iniciativa, né? Sabendo que aí está atingindo não só o Brasil, mas até fora do Brasil. E isso também nos dá muito orgulho, né? Por saber que Cachoeira não só sendo referência na área de ovinocultura, mas também trazendo isso, né, com uma amplitude aí nacional. Então a gente fica muito feliz, por isso também tá junto nesse programa e faz questão de estar, porque, querendo ou não, a nossa essência como indústria, né, Insul, surgiu da necessidade de criar proteção e segurança para a propriedade, não só rural, mas como urbana em geral. Né? Nós começamos a fábrica em 2010. Na verdade, tudo começou com a parte de importação de arames que eu fazia e vendia para outras fábricas de tela dentro do estado. E um certo dia houve uma mudança de mercado, dólar, preço internacional do aço, e eu vi que, pô, do dia para a noite eu podia ficar fora de mercado. E aí surgiu, pô, o que mais que a gente pode fazer nesse segmento, né? E aí, então, como eu vendia para vários fabricantes de tela, a gente percebeu, olha, no Rio Grande do Sul não existiam empresas de grande porte, médio porte, eram empresas menores, familiares. E aí surgiu, então, digo, não, mas a gente pode fazer isso melhor, né? Pode fazer isso de uma maneira diferente, de uma maneira mais profissional, de uma maneira de larga escala para trazer um custo diferenciado. E aí, então, surgiu a ideia de começar a fabricação de telas e alambrados. Eu lembro que a gente comprou uma máquina de R$9 mil de Criciúmal, aqui no Rio Grande do Sul, né, a máquina da Rodemac, começamos a fazer, não sabíamos nada sobre tela. Né? Sim, tu não era desse ramo, né? Zero, totalmente. Nós tínhamos uma indústria de transformador da família, que eu acabei saindo para jogar esse sonho aqui da fabricação de telas. Então, o nosso conhecimento era mínimo, né? Tanto que a gente teve que aprender tudo do zero. Era eu e o Douglas, que hoje é o nosso alambrador, que aparece nos vídeos do nosso canal da Casa das Cercas. Ele foi meu primeiro colaborador e teve que aprender a fazer as cercas junto comigo no braço. Né? Dali a gente já partiu para uma máquina semiautomática de São Paulo. Mas como eu tinha esse conhecimento internacional, devido à parte de agenciamento de aço que eu fazia, eu digo, mas tem máquinas que não existem no Brasil, só trazendo de fora. Então esse meu conhecimento foi chave para trazer a primeira máquina de tela hexagonal mangueirão, que era a solução até então que nós tínhamos para ovinos também, e para outros cercamentos para animais. E foi ali que a gente se lançou no mercado e deu a grande virada, 2012, 2013, com a ajuda do Sicredi, a gente trouxe essa máquina financiada e começamos então a fabricar um modelo de tela que ninguém fazia no sul do Brasil. Né? Só tinha empresa em Minas e São Paulo. E ali que a Insul, né, até então Casa das Cercas não existia, a Insul se lançou no mercado e começou a pulverizar e realmente ter um diferencial. Que foi quando quebrou aquele paradigma não só de telas soldadas, mas também as amarradas, né? Exato. É que
Antigamente o que se via muito era o seguinte, aquela tela tramada. Só que aquela a tela tramada, além de ser muito lenta para se produzir, toda feita manual, isso gerava um custo muito alto. Claro. O cara que fazia tinha que botar um valor agregado. Sim. Então, enquanto eu fazia 10 rolos daquela por dia, eu conseguia fazer 40 rolos da tela Mangueirão. E ali foi disruptivo, porque daí eu joguei aquele preço por produtor, e aí o pessoal começou a enxergar em Sul, e a gente começou a ter esse nome no Rio Grande do Sul. Até certo dia, aí entra a história da tela campeira, né? Que eu estava muito bem lá no meu escritório, e aí me visita um produtor rural, que tenho a honra também de recebê-lo aqui, para a gente falar um pouco dessa história. E ele veio com uma dor, e dessa dor que surgiu tudo. Então acho que é bacana a gente contar esse momento, day one ali, o dia 1, onde surgiu a ideia de começar a fazer essa cerca campeira, né, que hoje está aí espalhada por, enfim, Brasil inteiro já. Sem dúvida, pelo Brasil inteiro. Com sucesso e com muita receptividade dos nossos clientes, né? E o bacana é isso, tu vender um produto que o pessoal usa, gosta e volta a comprar. Então a gente fica muito satisfeito com isso. Então acho que é bacana a gente trazer o Cristiano para essa rodada e falar um pouco sobre essa história de como começou. E outro, ovelheiro nato, de família ovelheira, aficionado e apaixonado. E o cara que é aficionado pela ovelha, é inevitável, tu termina usando o que é bom e que funciona. Porque às vezes é barato, às vezes é bom, e não funcionando, a ovelha te dá resultado tão rápido, ela é tão eficiente, dá resultado, que tu precisa de produtos que deem resultado também. Exatamente. Então, quando a tela campeira entra na propriedade e dá resultado e o cara volta, é a certeza de que andou. Exatamente. E a ovelha é o melhor espelho. Se com ela não andou, é porque o produto não anda. Não vai andar, exatamente. Então vou passar a palavra para o Cristiano. Eu sei que o Cristiano tem um depoimento interessante de quando começou essa história de como começou, quando ele foi lá na porta da empresa, foi bacana. Então, dando continuidade à história, né? Eu estava na fábrica, tranquilo, trabalhando, fazendo já a tela Mangueirão, operando normalmente, e aí um dia me aparece o Cristiano na porta lá e me traz aí um insight, uma problemática que ele estava vivendo. Eu vou deixar contar essa história, até porque as dores são tuas, né? Eu trabalho desde 2010 com venda de ovinos, né? Comecei trabalhando, auxiliando em leilão, tirando fotos de rodeio, e criei uma página que foi um hobby, né? A página campeira originou de um hobby que era para fotografar eventos campeiros, né? Fotos de rodeio, enfim. Depois surgiu a página de começar a comercializar animais. Começou a ter acesso, o pessoal começou a querer anunciar, até o Hugo conhece o nosso amigo que não está mais conosco aí, o Max. A gente fez um leilão virtual, eu lembro, no CTG Bonifácio, onde eu filmei todos os lotes que ele queria leiloar, e a gente passou num telão, e antes de botar no telão, a gente colocou na página campeira, só que era um site que era de fotos de rodeio, né? Não era um site para vender animais. Mas a gente postou aquelas fotos daqueles animais lá, para o pessoal ver os animais que iam entrar em leilão, né? Antes do boom das transmissões, já surgiu essa iniciativa aqui, né? Isso. Aí a gente começou a... Aí eu comecei a... Daqui a pouco um cara me disse que anuncia um gado meu lá na página, aí eu comecei a dar um estalo, assim, né? Quem sabe eu mudo para comercializar animais, né, na página, né? Tava só com fotos, né, e era mais por hobby mesmo, porque eu laçava em rodeio e não tinha, e queria me ver laçando. E então começou, aí eu lembro bem que tinha um corretor de gado, que era bem famoso, me convidou para botar um escritório junto de compra e venda de gado, e eu com aquele site meio precário. E na época o Alisson Zigulich, que era da agência Faro, que hoje está em São Paulo, chegou lá no escritório, nós tínhamos um escritório na Pinheiro Machado ali, chegou lá e me vendeu um site 10 vezes, sem juros. Vamos fazer um site para tu vender gado. E aí foi criada a página campeira. Eu comecei a vender gado, só que eu achei um nicho dentro desse meio. Todo mundo vendia, corretores vendiam muito bovinos, terneiros, ovinos, gado gordo. E eu consegui achar um nicho de mercado que foi, pela minha paixão também, em vender ovinos. E aí eu comecei o site começou a ter acesso e ranquear no Google na procura de ovinos. Colocava lá ovinos, ovelha Texel, aparecia no site, começou a ranquear bem e ter bastante procura. E dali que originou o nosso site virou carro-chefe dele virou venda de ovinos, né? E até hoje.
E andando por todas as regiões aí, a gente, às vezes o pessoal botava um lote para vender, e eu dizia, mas por que tá vendendo esse lote lindo? Tia, eu não tenho cerca para segurar esses animais. Mas o cara tá vendendo esse lote por causa de cerca, né? E outros me relatavam, porque os cachorros mataram 20 numa pegada só, né? E eles não matam para comer. Se eles comessem, eles comeriam uma ovelha e enchia a barriga e não comeriam mais, né? Então eles só vão pegando e matando. E então eu comecei e eu queria aumentar o rebanho, só que daí lá também tinha esse problema de cerca, lavoura, e o lavoureiro não quer que entre os animais na lavoura, e realmente ele está certo. Eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, só que as cercas lá antigas, lá na propriedade, tinha cercas muito antigas, e mas eu não vou desmanchar essa cerca, ainda tá boa para bovino. E aí que eu procurei o Guilherme, a gente já era amigo, procurei o Guilherme e disse, cara, eu precisava de uma cerca para colocar só na parte de baixo, 60 centímetros de tela para colocar num piquete lá de 5 hectares. E eu lembro como se fosse hoje, porque eu digo, tem exatamente a tela mangueirão, minha máquina tinha chegado, tava fazendo, tá aqui, ó. Pá, e aí o homem comprou aqueles rolos e foi pro campo. Aí eu comprei e fui para lá instalar com meu pai. Meu Deus, eu levei, não lembro quantos dias eu levei instalando. Porque a fazer uma instalação de uma tela dessa num pátio, num galinheiro, num terreno pequeno é uma coisa, agora numa extensão grande, eu amarrava ela, puxava na outra ponta, ela meio que não ficava alinhada, tu tinha que ficar amarrando de meio metro. Amarrava em cima e amarrava embaixo na guia, num fio, né? Então, foi um sacrifício, eu achei muito difícil de instalar, sabe? Para grandes extensões, achei bem... E é um tipo de cerca, a tela hexagonal é muito boa, como falou, para pequenas áreas e áreas sem relevo, porque onde tu mexeu com uma mudança de relevo, ela já começa a embarrigar, já fica difícil de esticar, então realmente não era o ideal e não é o ideal para isso, né? Só que o interessante é que aquela tela de 60 numa cerca já existente, que era antiga, ela resolveu o meu problema. E aí eu pensei e falei pro Guilherme, Guilherme, quem sabe tu faz quem sabe tu não consegue produzir uma tela uma tela para o homem do campo, uma tela de baixo custo, de fácil instalação, que tem os fios que não precisava guia, que não precisava, que tu amarre numa ponta e puxe na outra, depois tu vai só amarrando nos morões intermediários. E ele disse, pois é, cara, hoje eu não tenho, eu não sou do ramo, né? Como é que eu disse, tu tinha que criar uma tela dessa aí, tem demanda, né? Aí eu fui fazer o trabalho, né? Aí eu fui pra internet, eu digo, não, mas isso aí, vamos ver onde é que é o criador de ovinos, onde é que é o mundo Austrália, Nova Zelândia. Comecei a pesquisar e aí encontrei essas soluções de cercas prontas e mostrei pro Cristiano, isso aqui resolveria? Ele disse, isso aí seria o ideal. Eu digo, então deixa para mim, me dá 6 meses que eu vou trazer uma máquina para nós fazer esse tipo de cerca no Brasil. Eu vou apostar em ti. Tu acha que tem mercado? Ele disse, não, tem um monte de mercado. E eu aqui, né? Digo, mas será que tem mercado para ovinocultura? Eu vi que o Guilherme, rural, eu vi que ele estava apavorado, né? Ele disse, mas tu vai entrar de parceiro comigo para nós fazer... eu digo, não, como é que eu vou vender para um público que eu não conheço? Que não conhece, e eu já estava indo em Expo Inter, né, há bastante tempo, e eu digo, cara, eu vou na Expo Inter de 2018, agora não recordo se é 2018 ou 2017. Quem sabe a gente, daí já estava a tela pronta, já os testes, vamos lançar lá, vamos ver. E até eu disse assim, olha, já que o carro-chefe é a página campeira, que é a página do Homem do Campo, quem sabe vamos botar a tela campeira, que é a tela pro campo, né? E é importante mencionar também que a Belgo, que é uma das maiores produtoras de arame no Brasil, ela tem uma linha de cerca pronta que é a tela campestre. Então, quando a gente falou em nome, eu digo, tem a campestre da Belgo, nós temos uma página campeira, nós estamos fazendo uma página um material para o homem do campo. Vamos botar tela campeira. E a gente registrou esse nome, fez registro de marca e tal. E hoje é um nome que já é conhecido aí, tá fora aí a nível Brasil, então ficou muito bacana, né? E acabou dando certo, então, esse vínculo, né? Tanto que quem nos ajudou muito no início a fazer até a divulgação para o Homem do Campo foi a própria página campeira como referência. E aí a gente começou com o Expo Inter em 2017 ou 2018, não lembro que ano foi. E depois daquilo, todos os anos, dali para frente, a gente seguiu, então,
dando sequência a esse trabalho. Eu lembro direitinho, eu pedi pro Gui fazer um cercadinho com a tela, e aí a gente botou lá no pavilhão dos ovinos, botamos uma ovelha com cria dentro, e uma plaquinha bem simples, Bem né? simples. E o pessoal começou a gostar, mas que legal, e foto, e naquele, eu sei que logo depois já começou a sair bastante venda, eu lembro bem. E ali começou, cara, estourou, e o pessoal que comprou, ele começou a recomprar. Então, quando tu vê que vai recomprando, tu vê que o pessoal gostou. E o que foi? Daí a gente foi testando a cerca e vendo o que podia melhorar, agora a gente tinha que reforçar mais o fio. Então, e hoje, então, se criou, o Guilherme pode... outras linhas de produto, que daí a gente pode falar aí também mais sobre isso. Mas é bacana registrar essa história, porque, enfim, a gente sabe que o produto bom é aquele que nasce de uma dor, né? De algo que realmente a gente sabe que o homem do campo sofria. Aí o pessoal tentava resolver com cerca elétrica, com 11 fios, né? Tem aquela coisa, vou fazer uma cerca de 11 fios. Aí os caras sempre, não, a Texel é roçadeira, passava por baixo, não sei o que, e o cachorro passou. Então, esse tipo de problema é o que a gente acabou resolvendo com a cerca campeira. E aí começaram a surgir, depois de alguns anos, outras dores, né? Eu acho que é importante depois a gente trazer isso também, porque é por isso também que nós continuamos evoluindo, né? E temos algumas novidades para esse ano. Então, acho que é bacana falar sobre isso também, né, algumas. Volta a palavra para o nosso host aí, que vou deixar ele conduzir as perguntas também. Bom, Guilherme, voltando na nossa prosa, eu acho que agora é inevitável a gente mergulhar de cabeça nesse produto específico, a tela campeira, para ovinos. Eu gostaria, particularmente, por conhecer o produto, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa questão de adaptabilidade do produto a desnível, a qualquer terreno, a qualquer distância, porque nesse primeiro momento, essas novidades a gente vai falar mais adiante, né? Sim. Mas no primeiro momento nós temos os rolos com 50 metros de comprimento. Exatamente. Então é um viabilizador para áreas menores, áreas curvas, declives em geral. Mas eu acho que o principal é a estrutura física da tela, que eu gostaria que tu falasse, a questão das amarrações. Perfeito. Porque muita gente ainda remete que tela, por ser tela, ou é tramada ou é soldada. Exatamente. Esse ponto da parte rural, né, de a gente trabalhar com relevos constantes numa instalação, era algo que nos preocupava muito. Por isso, quando a gente olhou esse tipo de maquinário, esse tipo de tecnologia, e olhou a realidade de uma Austrália, de uma Nova Zelândia, de uma Inglaterra, com todos aqueles desníveis, e esse tipo de cerca sendo 99% das cercas são feitas com isso lá, a gente disse, não, vai funcionar. Então, a cerca campeira ela é constituída de fios na parte linear, que são os mesmos fios que sustentam a tela. E não tem nenhuma solda, né? Se tu pega hoje a tela soldada, é difícil de instalar em relevo. Tu pega a tela hexagonal, que o Cristiano acabou de falar, a experiência que ele teve, é terrível de instalar em terreno com muito sobe e desce. Aí a única que tinha adaptabilidade, e que tem ainda, é a tela tramada antiga aquela. Sim. Só que o que acontece? Aquela tela, tu tem que usar muito arame e ela é uma tela feita com pouca velocidade na máquina. Então, o custo dela por metro ela é muito mais elevado. Então, por isso que a cerca campeira ela entra num nicho específico para pensado no produtor rural, nas áreas rurais, porque além de ela ser autossustentável, a distância entre os moirões é maior, né? E o que segura ela são nós, né? E aí são vários nós que existem, são 3 nós que existem. Sim. O da tela campeira é o nó trançado, são 2 fios que se cruzam e trançam. É um nó que dá uma adaptabilidade muito boa ao relevo, ela é fácil de manusear. Então hoje tu abre na beira da cerca um rolo de 50 metros, fixa na partida e lá no final tu só vai puxar, ou com uma barra ou com as catracas, né? Que esse é um outro produto que dá um detalhe e traz uma qualidade para a instalação fora do comum. Nós fomos na época para a Argentina, né? Que essas catracas hoje nós temos exclusividade da MLA, que é o maior fabricante de torniquetes aí da América Latina. E são catracas fenomenais. Se a gente pegar as catracas do mercado nacional, nada contra, mas aqui nós temos uma espessura de parede muito maior, uma compactação da catraca. Ela trabalha para os 2 lados, entendeu? Então, hoje quem já usou essa catraca com tela campeira não quer instalar de outra maneira, né? Até porque como tu pode puxar fio a fio, né? Por exemplo, a cerca de 1 metro são 10 fios, tá? Então tu tem 10 fios, tu vai usar 10 catraquinhas dessa e tu consegue puxar fio a fio. Então se tu tá num terreno com relevo também, tu consegue puxar mais o fio de cima, menos o do meio. Toda essa facilidade aí tu tens para trabalhar. Então, e no campo se comprovou, né? Se comprovou e tem dado certo e é sucesso entre os produtores. E antes de seguir mais uma perna no assunto do material da tela, já que tu tocou no assunto da catraca, eu acho importante a gente mencionar, para quem já acompanha nas redes da Casa da Cerca, alguns vídeos de demonstração que tem muitos
Até eu aconselho para quem possa acompanhar nas redes sociais da Casa das Cercas, no site, algumas demonstrações da instalação. Essa mesma catraca, a gente observa que muitos vídeos os moirões são furados, os moirões de canto são furados e essa catraca está atrás do moirão, também calçada no moirão. Mas, nem a gente brinca na moda velha, no bagualismo, no camperismo, essa catraca pode ser adaptada na cerca como no sistema tradicional. Tu ata um toco de arame na estronca e no corpo da cerca ela puxa encampando na tela. E tu sabe que nós fizemos o último vídeo, ó, não sei quem é que me deu essa dica, tu vê? O cara trabalhando há tanto tempo, às vezes o cara fica meio cego. Um produtor, eu acho que me falou, não, mas eu faço diferente aqui. Eu prendo, se eu vou fazer uma puxada de 100 metros, por exemplo, eu prendo a cerca de um lado, prendo no outro, e eu só uso a catraca para emendar os dois rolos. Porque o rolo tem 50 metros. Então o que o cara fez? Ele prendeu e só otimizou a emenda, não precisou emendar o rolo, emendou usando a catraca. E ele puxa no meio e a cerca vem toda ela parelha. Então me chamou a atenção, inclusive, um vídeo que a gente fez da cerca campeira boi comparando com arames lisos, ovalados. A gente demonstra esse tipo de instalação, colocando no meio. Né? Por isso que eu digo, ouvir o homem do campo, saber o que ele precisa, as dores que ele está tendo, é fundamental, porque aí vem insights para nós aqui da Casa das Cercas e da Insul, desenvolvemos produtos diferenciados. E é isso que a gente fez depois com a campeira boi e a campeira max, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais sobre elas também. E tu mencionou dos 10 fios, a vantagem que eu particularmente também enxergo na campeira é a variabilidade de alturas, que é um ponto importantíssimo hoje. É verdade, né? É verdade. Tu sabe que a Belgo foi a precursora, trouxe isso para o Brasil com a tela campestre, mas apenas numa altura. E eles continuam fabricando só na altura de 1,20. Só que aí o produtor, às vezes, como o Cristiano falou, se deu conta que 60 centímetros, 80 ou 60 mais um fio, 80 ou 1 metro, já era o suficiente se for só ovinos. Não precisa mais. Então, para que gastar arame? Para que gastar energia e tempo? Então, a cerca fica muito mais compacta e para o bolso do produtor. A gente sabe que hoje o cara economizar X centavos por metro, ele leva em consideração. Então, aqui na Casa das Cercas, a gente fabrica a tela campeira em 0,80, 1 metro, 1,20 e 1,40. Então, vai do produtor entender a realidade dele, né, dos vizinhos dele, enfim, né, para ver qual a cerca que mais se adapta à necessidade. E analisando esse teto de altura do 1,40, se assemelhando não, sendo praticamente a mesma altura de uma cerca convencional. Então, a tela campeira tem a possibilidade de atingir a mesma altura de uma cerca convencional. Exatamente. Chega até 1,40, né, que é uma demanda que houve de muitos produtores. Não, mas eu quero uma cerca mais alta e tal. Então, a campeira 1,40 veio para isso. Né? Até os produtores do próprio Nordeste preferem muito, até para a questão de caprinos, né? Se utiliza muito também a cerca campeira. Sim. E eles sempre bateram na tecla, uma tela mais alta é mais seguro para a gente e tal. Então, a gente desenvolveu, né? E hoje a nossa limitação é 1,40. Mas tem novidade por aí e creio que... Até em seguida, né? Até o final do ano nós vamos estar aí com soluções diferentes, né? Porque o que aconteceu? A gente começou a receber também a seguinte demanda, né? Pô, Guilherme, tudo bem, eu tenho meus ovinos aqui, mas eu tenho bovinos no campo também. E aí os animais às vezes se encostam na cerca e tal, e a cerca campeira é fraca para um bovino. Sim. O que eu faço? E aí a gente começou a ouvir isso em alguns casos e disse, não, tem duas soluções. Ou tu vai botar um choque, fio de choque pro animal pesado não chegar na cerca, era uma solução, mas mesmo assim alguns produtores queriam uma solução física apenas, sem nenhuma eletricidade, para o duplo propósito, né? E aí que a gente lançou então a campeira boi e a campeira max, que na campeira ovinos a gente trabalha com fio 2,30 nas extremidades, né? Fio de aço. E tanto no centro como nos arames de meio a gente trabalha com fio 2,10. É importante destacar que toda a matéria-prima é galvanizada, da Gerdau. Então, problema de ferrugem no campo... Galvanizada a fogo. Galvanizada a fogo, exatamente. Tudo material da Gerdau, então a gente tem uma segurança e uma garantia muito grande. Hoje, nós estamos aí desde 2017, nunca houve uma reclamação de ferrugem do material, a não ser talvez por um problema de um lote de arame ou outro, mas por tempo, até hoje, as cercas estão todas no campo aí, e quem já botou há mais tempo, o Cristiano é testemunho, está com esse material intacto. Né? Eu sou testemunha, eu comprei quando eu conheci a campeira, acho que fazem uns 7, 8 anos talvez que eu tenha comprado, e ela não tem sinal nem de oxidação. Não, porque o que acontece, como ela também não tem solda, né, ela é somente tramada e amarrada, isso também dá uma durabilidade maior para a cerca. Então é realmente quando o arame se extinguir a vida dele, né, que a gente sabe aí que um arame desse vai extinguir a vida dele com 20, 25 anos, e ele vai começar a ter ferrugem, claro. Não quer dizer que vai se extinguir, então é uma cerca que vai durar algumas gerações aí, a gente acredita, né? Não sendo perto do litoral, né? Que claro. Aí tem a limitação da maresia, né? E que nem tu comentou dos fios 2,30 nas guias e 2,10 nos demais, claro, às vezes não é o recomendável, mas para quem precisa de uma instalação rápida, prática, ágil, para fracionar uma pastagem, para dividir uma área,
eu sei de casos, não vou dizer que fui eu para não ficar chato, né? Mas vou dizer que eu sei de um caso de um produtor que colocou catraca somente nas guias, mas a tela é tão resistente ao tramado que eu não tenho esticadores no meio. Eu estiquei só as guias e as ovelhas não forçam. Porque ela tem resistência no meio. E a ovelha, quando ela chega naquela malha de 10x20, que é a malha na parte inferior, que ela vê que ela não é mais tem fechada, onde ir, ela não vai forçar. Né? Tem casos e esse é um dos diferenciais da cerca campeira em relação a outras telas. A gente estava falando da única tela que se adapta ao relevo é a tela trançada, certo? Sim. Só que uma tela trançada hoje, até por aplicabilidade, tu não consegue botar um moirão mais de 4 metros de distância. Exato. Na soldada não pode, nem na hexagonal, então tu limita. Nas telas, nas cercas prontas, que a gente chama como a tela campeira, sim, a gente consegue trabalhar com 6 metros. Que é o mesmo espaçamento da cerca convencional. E tem produtores que usam de 8 em 8. Sim. Só que aí, como o Cristiano falou, de 8 em 8, o que tu pode fazer? Botar só no meio um pino, uma estaca, que daí ela prende no chão ali e não deixa o vão, porque às vezes as ovelhas faziam o quê? Sim. Forçavam embaixo, como tinha um vão muito grande, claro, aí ela podia dar uma levantadinha natural, e passar. Claro. Mas com uma solução simples, qualquer ferro de construção foi ali, pinou no chão, tá resolvido. Exato. Então são coisas que o tempo e os comentários dos produtores vêm nos trazendo de insight, né? Que é o mais bacana, né? Tu tá sempre evoluindo e conhecendo o que está acontecendo lá na ponta. Então, a nossa vocação é essa, é trazer soluções para o homem do campo que realmente são econômicas e duráveis, né? Então, é por isso que a cerca evoluiu depois para esses outros 2 modelos, né? Que é a cerca campeira boi, né? Que a gente pensou o quê? Tem produtor que não tem ovinos, sim, que é só delimitar uma área, mas não tem mão de obra, alambrador não tem mais no campo, tu pega hoje, tá cada vez mais caro, né? Regiões aí, aqui ainda tudo bem, no centro do estado tu consegue, mas vai para a região metropolitana, vai para Caxias, vai para outros estados onde a mão de obra é mais escassa, tu não acha gente para fazer cerca. Então, uma cerca campeira que é só tu desenrolar o rolo, prender de um lado e puxar na catraca, se torna uma solução efetiva pro cara, ele mesmo faz. Tu entendeu? Então, e aí a gente resolveu então lançar a campeira boi, que é o quê? Em vez do cara fazer uma cerca de 5 fios, ele bota uma cerca que vai ter um arame a cada 30 centímetros, 6 fios, e ele facilmente instala como a cerca campeira. Porém, ela é com fio 2,5 de aço. E aí a gente está falando de 600 kg força, a mesma resistência que tem o arame ovalado. Sim. Então o cara espichou e tá com a cerca dele pronto. O arame ovalado é aquele tradicional do rolo de 1.250 metros. Esse da Gerdau. Tanto que a Gerdau faz essa matéria-prima pra gente. Sim. Ela faz um arame 2,5. Tu pega o arame 16x14, que é o 1.250, que a gente tá acostumado a usar no Rio Grande do Sul. Ele tem 2,20 por 2,60, que ele é ovalado. Sim. O que a gente tá usando na cerca campeira boi e na cerca campeira max é um arame 2,5 redondo, de aço. Então ele é inclusive um pouco mais forte. Mas a gente diz, ó, é a mesma coisa que o ovalado. E aí, nesse tipo de cerca, a gente consegue fazer tu pega aqui, a gente tá falando de 5, 6 reais o metro de uma cerca campeira boi. Sim. Entendeu? Viabiliza pro cara. E a mão de obra cai lá embaixo, sem falar a velocidade de instalação, né? Tem um vídeo muito bacana no nosso canal, que é comparativo de instalação da cerca campeira boi com cerca de arame liso. Evidencia exatamente o que o cara sofre hoje no campo. É bem bacana de olhar, né? E aí, veio o problema do java-porco, né? Esse começou também a bater, pô, Guilherme, mas entrou javali e levantou a cerca campeira. E o cara, javali é um animal de porte. Não vai uma cerca com arame 2,10 macio segurar. Claro. Tem que ser uma cerca mais resistente. E aí a gente lançou a campeira max, que aí é a solução ideal para qualquer produtor rural, porque ela vai pegar o bovino, vai pegar o ovino, vai pegar o caprino, vai segurar o javali, o javaporco, o cateto no Mato Grosso do Sul, que é um problema que estão invadindo as lavouras. Então, na Campeira Max, a gente resolve todos esses problemas, né, que o produtor tinha. Então, essa é a nossa linha aí de soluções para a área rural. E tu não perde em espaçamento da malha, deixando desse útil pro ovino. Permanece com a mesma eficiência. Permanece, exatamente, com a mesma eficiência. E eu acho que outra questão importante de frisar, que é onde pesa no bolso do produtor, é onde o produtor vai fazer conta escutando esse episódio, isso sim. Que é onde é mais importante. A gente sabe das dificuldades econômicas e financeiras que o campo vive, mas a necessidade de um produto eficiente. Nós sabemos que se calcularmos a baixo custo, hoje o custo de material, uma cerca convencional, não baixaria de R$10 o metro do material, sendo que a tela campeira talvez não chegue nesses R$10 por metro. Vamos pegar um exemplo de uma cerca de 1 metro. Sim. Cerca campeira de 1 metro, um rolo de 50 metros custa em torno de R$400. A gente está falando de R$8 o metro linear. Tu pode deixar a distância de moirões entre 6 ou até 8. Que era os mesmos espaçamentos que tu usaria. O espaçamento que o pessoal usa hoje é 8 ou 10, mas aí tem a trama que a gente falou.
o custo delas por elas vai ser a mesma. Tu elimina toda a parte de tramas em madeira, e eu acho que o principal de todos, na cerca convencional, independente do valor, a gente citou R$10 por metro, Sim. Independente do valor, o teu custo de mão de obra é quase 300% esse valor. E com a tela tu elimina praticamente zero. Porque incríveis praticamente zero. Porque tem aquela questão, né? Eu lembro que quando o Cristiano falou, disse, não, ou é isso ou tem que fazer uma cerca de 11, 12 fios. Sim. E não é garantia que o ovino ou o cachorro não vai entrar. Porque ou tu precisa fazer uma trama a cada 50 centímetros, que é inviável, né? Mas imagina a mão de obra fazer uma cerca de 11, 12 fios, botar uma trama a cada 80 centímetros, 1 metro. Tchê, você vai embora, né? E outra, né, Guilherme? Hoje o valor de uma trama de madeira é o valor do metro da tela campeira pronta. Pois é, tem subido, né? Eu tô meio por fora até, mas se tu achar uma trama de primeira... Por menos de R$8, eu compro... Não, compro todo não, mas eu compro meia carga. Mas tem cara que na internet diz que consegue a 4, 5, mas aí é aquela coisa, né? Depende muito, porque a gente atende o Brasil inteiro. A mão de obra é nosso fator diferencial. Mas vamos falar em 5. Já é também, se for pensar. E outra, né, Guilherme? Nem tu comentou o tempo que tu teve pesquisando fora e que tu teve viajando fora. A mão de obra relacionada com a ovinocultura são casais de idosos acima de 60 anos com um cão border e que instalam uma tela dessas, um rolo de 50 metros, em 35 minutos. Aqui, ó, com a catraca. A única resistência que tu teria de força seria para esticar a tela. E aqui tu elimina o problema. Uma chavezinha, qualquer um. Uma chave de boca soluciona. Com certeza. Então, essa é a realidade que a gente vê. Por isso que... Porque lá fora não se faz mais cerca de arame liso. Porque... Não, é porque a mão de obra não tem mais. E também não é uma solução efetiva quando a gente fala de invasores, né? Então, a cerca campeira veio para isso e vem cumprindo seu propósito, né? Graças a Deus a gente tem recebido só feedbacks positivos até hoje. Não, e falando de invasores, agora a gente entra numa outra pauta delicada, né? E fazendo gancho também nessa questão do produtor, né? O Cristiano, como tá mais a campo, acho que é importante ele trazer essa visão dele, né? Da questão dos cachorros, né? Como ameaça aí para as ovelhas e como tu sentiu essa evolução a partir da utilização da tela campeira, o que os produtores têm dito e talvez o que falte melhorar ainda, né? Que é, como a gente falou, a gente está sempre evoluindo nesse quesito. Uma das compras da tela campeira foi os cães, né? Além de invadir lavoura, passar para o vizinho, uma das dores do produtor para comprar é a questão dos cachorros, né? De matar rebanho, enfim. Então, teve situações que eu presenciei, o produtor comprou a tela, instalou e a gente botava os cães num lado da cerca, chamava e eles não conseguiam sair. Eles não conseguiam se enfiar pelo meio da tela. Então, a gente viu que ela funciona. Teve casos que o cachorro pode pular ou ele cavar. Então, por isso que existe mais de uma altura de cerca, existe a de 80 até 1,40, onde se utilizou a cerca, a tela mais alta e finalizou essa parte dos cachorros estar pulando. E a parte de cavar, o pessoal usa as estacas, como a gente já estava comentando, né, onde coloca a estaca embaixo e soluciona essa questão. Muitos produtores de Quaraí, de Santa Vitória do Palmar, estava com um prejuízo muito grande em questões de cães invadindo o rebanho e tem bastante notícias positivas aí quanto à tela campeira. E essa questão da altura é importante destacar também, e aí talvez eu não vá me segurar, vou ter que abrir o spoiler aquele, né? Mas muitas vezes a gente recomenda a tela de 1,40 e às vezes o produtor ainda tem um cão que está pulando 1,40. E existe algumas raças aí que talvez consigam fazer isso. Então o produtor botava um fio de farpado em cima, um fio de ovalado e ia aumentando a altura da cerca. Mas, né, a gente já está com um equipamento novo vindo aí, né? Então a gente vai acabar com a limitação de alturas nas cercas campeiras. Vamos poder trabalhar com até 2,20 metros de altura. Então, se o cara tem um cerdo selvagem, como tem na Argentina, muito que pulam e tal, isso tudo a gente vai estar apto a fazer a proteção em área rural. Personalizado, como o cliente pediu. Como o cliente pediu, com a espessura que pediu, né? Então, trazendo já de primeira mão aí, depois de fazer todo esse trabalho na área rural e perceber a dinâmica que esse mercado tem, resolvemos fazer um investimento aí realmente fora da curva para a América do Sul. Não existe nenhuma máquina como essa até hoje, né? Aqui no sul das Américas.
E a Insul, a Casa da Cerca, vai ser a primeira empresa a ter uma máquina da Nova Zelândia para a fabricação deste tipo de equipamento com um nó revolucionário, que é o nó em X. Então, é uma cerca que eu consigo ter arame de aço na linha, arame de aço na vertical e o nó forjado com um arame de aço também. Então, é um tipo de equipamento que ainda não existe, né? Como eu falei, a não ser Estados Unidos, México, Europa, Austrália e Nova Zelândia. E nós vamos estar lançando com exclusividade. E além do mais, se o cara tem um problema maior ainda, ele quer garantir com zero problemática, essa máquina consegue fazer uma saia na cerca. Então o que acontece? O produtor vai até o chão com a tela, consegue fazer uma saia de 30 centímetros, que ou ele pode botar para dentro da terra, ou ele pode botar perpendicular 90 graus no chão. Quando o animal chega para cavar, seja um cachorro, seja um javali, qualquer animal selvagem, ele não consegue passar. Ele tá pisando em cima, porque daí ele pisou aqui. É intransponível. Então, assim, temos casos no Brasil que talvez vai ser necessário, né? Como a gente agora tá negociando com uma fazenda 25 quilômetros, o cara tá com problema de javali e ele não tem outra solução. Então ele tá comprando agora a Campeira Max sem a saia, ele vai botar ali talvez um vão embaixo, alguma coisa, e vai botar ela porque ele tá desesperado, tá destruindo as lavouras e tudo mais. Então a gente tem o cão, que é um problema pro ovino, mas tem toda essa outra problemática, né? Do javali, do cateto, como eu havia falado. Então, novembro nós estamos recebendo esse equipamento e a gente já está marcando aqui, eu tô falando com o Hugo, isso aqui a gente vai ter que filmar ao vivo aqui para o pessoal conhecer e também vamos abrir para que todo produtor, enfim, na volta aí que quiser nos visitar ou até de fora, né, possa vir e conhecer toda essa tecnologia que a gente está trabalhando aí e as nossas soluções. Né? A Max com o javali, ela segurou, eu estava comentando contigo, né, questão de cachorro a campeira e a Max o javali, teve produtores que já relataram que foi bem... Porque é um troço que a gente tem falado, é um troço que acho que é incontrolável, né? Onde a gente vê que se espalha, não tem mais controle, e tem caçador, e tem isso, e tem armadilha, mas não tem, o bicho se reproduz de uma maneira, então cada vez mais vai ser um problema para o produtor rural. E isso a gente vê não só na pecuária, mas na agricultura, aí é uma destruição total das lavouras, né? Então, nós já estamos, com o advento dessa máquina, pensando nisso, em trazer escala para esse produtor, uma produção que vai também reduzir custo, né? Porque ela é uma máquina que produz, só para vocês terem uma ideia, ela produz 2 rolos de 100 metros em 3 minutos. Estão falando de 200 metros em 3 minutos. E eu posso fazer rolos, como tu já tinha falado, de até 500 metros. Eu fui revisar a parte técnica da máquina até 500 metros. Ah, mas como é que eu vou instalar um rolo de 500 metros, Guilherme? Nós já estamos trabalhando com o desenvolvimento de implementos, em que o cara vai colocar um rolo de 500 metros no trator, vai vir e vai conseguir esticar com a hidráulica do próprio trator. Então, assim, nós estamos olhando o que os caras estão fazendo lá fora e trazendo para a nossa realidade, obviamente, com o custo do Brasil, porque se tu for importar esse tipo de tela, importar esse tipo de equipamento, fica fora da realidade, né? Por causa dos custos de importação. Mas fabricando aqui em Cachoeira do Sul, como tu falou, a gente vai poder oferecer essa tecnologia e esse diferencial aí para os nossos clientes. Então é com bastante orgulho que eu trago em primeira mão essa informação, hein? No Ovinocast. Guilherme, como tu mencionou há pouco tempo essa tecnologia dos hermanos, e tu citou agora há pouco, conversando com o Cristiano, essa demanda pela tela campeira e para o norte do país, e essa possibilidade de ter importado tecnologia, nós não podemos fugir do assunto da possibilidade de, então, exportação desse produto pronto. Aqui nós temos tecnologia argentina. Entrando no Brasil. Nos fala um pouco sobre a real viabilidade, porque é real a viabilidade de levar a tela campeira de Cachoeira para fora do país. Que é uma demanda muito grande. Né? É total. Hoje nós já temos clientes nos outros segmentos, que a gente fabrica tela soldada, uma série de outros tipos de cerca. Já clientes ativos, né, e correntes no Uruguai, Argentina e agora recentemente Paraguai. Né? O detalhe é que nas cercas campeiras, por ser um nicho mais específico e também porque o nosso equipamento hoje ele tem um limite de produtividade, então também o mercado hoje nacional já me absorve quase tudo que eu produzo. Sim. Então a gente nunca forçou esse material para exportação. Mas como falamos aí desse equipamento que está chegando, nós vamos ter uma capacidade tremenda de produtividade e isso faz com que meus custos também fiquem menores e eu consiga competir e ser, sim, muito relevante no mercado Latam. É o que eu quero fazer. É atuar muito forte aqui nas proximidades, estamos falando de Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Ovinocultores natos. Mas Chile já tive demanda, né? E além da ovinocultura, a gente também tem outros tipos de aplicações na área rural, né? Que também vão ser
supridas a partir desse equipamento. Né? E com detalhe da possibilidade de chegada fora do país, com o mesmo custo que ela tem aqui na fábrica ou até mesmo menor. Exatamente. E é um tipo de cerca que, por exemplo, se for pegar os grandes produtores mundiais, que são os chineses, sim, a logística de trazer uma cerca é muito cara, o frete fica muito caro. Então, sempre vai ter lugar para fabricantes na América Latina que façam aqui e entreguem aqui. Então, hoje não existe ninguém que faça esse tipo de cerca na Argentina e nem no Uruguai. Sim. Então, nós miramos muito, sim, os hermanos e queremos fazer esse intercâmbio de culturas aí, porque a gente sabe que as dores que nós sentimos aqui no Brasil, os ovinocultores dos outros países certamente sentem, né? E talvez estejam aí carentes também de uma solução prática e econômica, né? E falando em dispersão de produto final, a Insul, Casa das Cercas, já tem essa logística de entrega de frete muito na mão hoje, podendo chegar esses produtos no norte do país em poucos dias. Exatamente. Essa logística já está toda aqui dentro da fábrica, né? Já. É muito prática hoje, né? Já está. E o último cliente que nós abrimos na Argentina é um distribuidor específico para a área rural, então o cara que já está no segmento. Nós já, inclusive, provocamos eles em cima disso e eles querem já começar a provar esse material. Então, logo, quem sabe os hermanos aí que estejam nos escutando, que ainda não têm acesso a essa tecnologia, vão poder aí, em breve, também conhecer e estar utilizando as cercas campeiras aí nas suas fazendas. E produtores do extremo norte do Brasil que queiram conhecer 1, 2, 3, 4, 5 rolos antes de utilizarem em larga escala ou não, a Insul pode fazer com que esses rolos cheguem no norte do Brasil com total facilidade. Nós já mandávamos, né? Obviamente o frete fica um pouco mais caro, mas recentemente nós abrimos uma filial em Divinópolis, em Minas Gerais. Então a gente consegue transferir daqui o material de carreta até Minas e de Minas eu pulverizo então para Bahia, que é um grande mercado consumidor. Acho que um dos maiores rebanhos de caprinos e ovinos está lá também. E sem querer, todo o Nordeste lá, né? Que também tem uma demanda muito grande. Então a gente está realmente rompendo barreiras em produtividade e em logística para atender melhor o produtor na ponta, né? Porque esse é o tipo de material que, infelizmente, ainda, a gente está tentando mudar isso. Se tu vai numa loja hoje de agropecuária, tu não encontra. Se tu vai num distribuidor, não encontra. Então, a única maneira é comprando direto de fábrica, né? Que é também o nosso diferencial, né? Porque aí a gente consegue levar um custo melhor para o homem do campo. A gente sabe que o cara que usa isso como ferramenta de trabalho é diferente de alguém que vai me comprar uma tela soldada para cercar a sua casa. Ele vai comprar uma vez. Esse produtor rural, ele precisa botar no cálculo porque talvez a cerca viabilize ou não uma cultura como a ovinocultura. Então eu preciso enxergar isso também como um projeto com cunho social, no sentido, eu posso estar viabilizando ou não uma cultura de ovinos ou bovinos ou etc. no mercado nacional ou internacional, com a tecnologia, com a logística e com o diferencial nosso de atender direto de fábrica. Então esse é isso que nos move, é isso que é a nossa paixão como Casa das Cercas, e a gente quer continuar fazendo. E batendo na mesma tecla, né? Não é um viabilizador que tem um custo adicional. Abaixo do custo tradicional que se tem hoje no mercado. Aí que tá. E a gente vai provar depois essa matemática também para cercamentos de longa extensão, só de cerca de 5 fios que os caras usam só para delimitar a terra. Nós vamos mostrar os equipamentos de tratorização para poder puxar rolos maiores. Vai ser batata. Tia Guilherme, antes, já vou encurtar a história, antes de tu me fazer o convite pra gente conhecer um pouquinho o chão de fábrica, que tá, tua fábrica tá aqui encostado do teu escritório. Do lado, até essas luzes piscando aí, o barulho, não sei se pega na câmera, mas nós estamos aqui dentro. Antes da gente conhecer um pouco mais ali, eu preciso fazer um agradecimento importante e daqui a gente já pula pra rua. Vamos lá. Então, como de costume, todos os amigos sabem, quem viabiliza o nosso projeto, quem viabiliza essas nossas gravações no nosso estúdio, na nossa sala, ou essas nossas saídas para estarmos em importantes lugares que têm qualidade em material, em conteúdo, em produtos para a ovinocultura, são os nossos patrocinadores e nossos apoiadores. Então eu preciso agradecer aos nossos tradicionais patrocinadores que permanecem conosco, que são a Flamboyantec, do município de Indaial, em Santa Catarina, referência hoje em Santa Catarina e em todo o Brasil, como central tecnológica de processamento de material genético de machos e fêmeas ovinos e caminhando para o rumo do caprino também. Agradecendo a Flamboyant, agradeço a um dos nossos mais recentes também patrocinadores, a Associação Gaúcha do Border Collie, a quem eu mando um abraço para o Diogo Moresco, onde poucos dias nós gravamos um episódio bárbaro que está circulando forte ainda nas redes sobre o Border Collie. Agradeço a nossa mais nova patrocinadora, que eu fui segurando essa informação assim, ó, na cana da rede até o último momento, passa a fazer parte do nosso time, esse pessoal que está praticamente 1 hora conversando conosco, a Casa das Cercas, uma empresa que tem um umbigo enterrado em cachoeira, como eu costumo brincar, passa a ser uma das patrocinadoras, colegas e parceiras do Ovinocast. Eu tenho certeza que a gente tem muito, além de conteúdo para produzir, tem muita parceria comercial e possibilidade de expandir esse produto bárbaro que eu conheço, sei que muitos dos amigos conhecem
e tenho certeza que quem passar a conhecer é que nem o mate, não larga mais, é um vício. E agradecendo a Casa das Cercas, que passa a ser a nossa nova patrocinadora, agradeço a patrocinadora da primeira temporada, que hoje pela manhã eu tive a grata satisfação de receber uma mensagem sinalizando que retorna nessa nossa segunda temporada, essa também que é uma das fundamentais empresas dentro da ovinocultura, que é a empresa Alisul Rações Supra, a quem eu preciso fazer um forte agradecimento ao seu Paulo, a Johanna, e um agradecimento especial ao meu querido amigo, meu professor, meu consultor, meu médico veterinário de meia-noite de ligação, pedindo consulta emergencial, Dr. Daniel Barros, gerente de bovinos de corte de ovinos da Supra, que é a nossa ponte, o nosso querido amigo e parceiro, que foi quem deu um dos principais pontapés para que o Ovinocast estivesse hoje no cenário da ovinocultura como a gente está. Fica o meu agradecimento especial ao Daniel. E agradecendo aos patrocinadores, agradeço aos nossos apoiadores que também permanecem conosco, que é a Comparsa da Fronteira. Um abraço para o Ramuel Franco, que sei que hoje de tarde, com esse calorzinho, já deu tempo de secar alguma coisa, já está esquilando. Agradecendo a Comparsa da Fronteira, agradeço, importante, a Cabanha Luizinha, do meu amigo José Otávio Maggi, que desde o começo está conosco, desde os primeiros episódios está conosco no Ovinocast, e durante a Expo Inter estará comercializando animais da raça Ile-de-France no remate da Associação do Ile-de-France, onde durante a semana a gente vai estar compartilhando o calendário da ABSIF, em especial, com todos os detalhes do leilão e com os destaques da oferta, obviamente, da Cabanha Luizinha. Agradecendo a estes, agradeço esse querido amigo também, ao Fabinho Garim e o Aislan, da Metal Agro, que como a Insul, Casa das Cercas, produz telas, a Metal Agro produz toda a estrutura de manejo, contenção para trabalho fechado com ovinos, mangueiras, porteiras e estruturas que fazem toda a diferença na tua produção também. E agradecendo a Metal Agro, agradeço ao Emerson Betti e a Thalia Siveiro, da Cabanha Dom Miguel, lá de Coronel Martins, em Santa Catarina. Torcendo para não ter esquecido de ninguém, acho que não me esqueci, encerro aqui a parte do escritório e vamos dar um pulinho no pátio para conhecer um pouco mais da Casa das Cercas, né, Guilherme? Vamos lá conhecer como é que é feito. Aqui a gente está entrando na área produtiva, então era para nós estar de capacete, mas eu não posso tirar essa boina, senão eu sei que vai dar briga aí com o pessoal. Aqui tem então as telas hexagonais, né, que era o terror do Cristiano aí. São as cercas Mangueirão e a Mangueirão 18, tem indo com fio mais fino também. E aqui então a gente entra já na nossa linha de produção da tela campeira, que aqui a gente mantém o estoque paletizado. As de 1,40 até ficam estocadas lá em cima, então tem aqui 1 metro, 0,80, 1,20, sim, fica todo o estoque aqui. E bacana mostrar também, muita gente nos pergunta, né, da questão da matéria-prima, né, que hoje a gente trabalha com matéria-prima 100% Gerdau, então todas as bobinas são recebidas assim, 600 quilos, o pessoal descarrega, alimenta a máquina, né, então a máquina faz toda a tração dos fios e faz a produção, né? Então arame 2,10, Gerdau, e o arame 2,30 nas extremidades, como a gente mencionou. E aquela brincadeira lá de cima, eu acho que ainda cabe frisar de novo. Qual? Quem não conhece a tela brinca, não conheço a tela, mas arame Gerdau é Gerdau. A tela também é Gerdau. É Gerdau. 100% Gerdau. Graças a Deus a gente tem uma parceria muito sólida com eles, né? E aí nos dá a segurança de garantir para o cliente lá na ponta que é uma cerca que vai durar. Com certeza. Né? Isso é chave. Aqui então o Alisson está tirando um rolo já, depois a gente pode mostrar ela em operação. Então são rolos por enquanto de 50 metros, como a gente falou, né? E hoje ela está produzindo aí 1,20, né, Alisson? 1,20. Então a gente sempre mantém um estoque aí de 40, 50 rolos no chão para que quando o cliente faça a compra a gente consiga despachar ali dentro de máximo 24, 48 horas. E no fechamento da padronagem de rolos que tu tem hoje, tu não precisa interromper a produção, tu corta e permanece com a mesma malha que já vinha na máquina. Isso aí. Agora até vamos dar licença para ele fazer a remoção do rolo aqui. E aí ele só retoma lá e continua a produção, né? A gente vê que tem alguns rolos ali do lado que estão com defeito, então qualquer falha que dê em algum dos nós, o operador é instruído a tirar o rolo. A gente vende aqui na loja, como, né? Aqui em Cachoeira do Sul como segunda linha. Então todo rolo que vai tem que passar no padrão 100%, não pode ter nenhuma falha. A máquina tem sensores, então quando chega na hora de se faltou um fio, ela parou. Sim. Então o operador já sabe, né? Então tudo isso aí a gente foi melhorando no equipamento, né? E como a gente falou em valores lá em cima, referente às alturas, os valores também são decrescentes. As telas mais baixas automaticamente proporcional de valores. Com certeza. É isso que nos viabilizou muito no sentido de alguns produtores que não queriam uma cerca mais alta, como 1,20, pegava de 80 centímetros, colocava numa cerca que nem o Cristiano falou, né?
com 0,80, com os fios de arame bota uma de 0,80 para resolver a situação. E até mesmo uma fração de passagem, uma divisão de piquetes de animais mais domésticos um pouco, 80 centímetros muitas vezes é suficiente. Acho que é bacana se fizer mostrar o nó ali já. Parte interna pro pessoal. Tu vê na máquina é muito jóia. Bonito, né? É. Tão mecanizado. O barulho dela é meio intenso, né? Aqui na frente da fábrica até a gente tem o mostruário. Essa aqui é uma das cercas, a Campeira Max, já na nova tecnologia, com nó em X. E a gente utilizando então as catracas MLA para fazer a tensão da cerca. Como é uma cerca que aguenta aí até 600 kg-força, assim como o arame ovalado, dá para puxar ela até o limite, né? Então, bacana ver como ela se comporta, né? A gente vai chegar lá perto, os guris estão fazendo um teste dessa questão de altura da cerca. Aqui a gente está com distância de morões de mais ou menos 6 metros, 5, 6 metros, né? Mas nesse caso aqui poderia ser utilizado, inclusive, um distanciamento maior. E aqui que eu acho que o Cristiano vai contribuir também, né? Com a questão que ele vê muito no campo, né? Que eu vejo muitas vezes que passa alguma ovelha, é a questão dos mourões, da distância, que eles podem levantar, ó. A ovelha não vai conseguir cruzar por aqui, mas às vezes tem alguma ovelha que é mais roceira, como o produtor chama, ela pode entrar por baixo e levantar. Então a gente coloca uma estaca e baixa o fio Centro, né? para deixar ela contra o chão, né? Então, senão vai ter que colocar os mourões muito, muito perto e vai aumentar o custo. Então, às vezes é mais fácil, ou numa baixada de um terreno, né, desnível de terreno, colocar uma estaca aqui ou um ferro, enfim, aí cada um tem um método de utilizar, né? O que chama atenção é que nesses vãos não tem nada de tramas em madeiras ou estacas em madeiras, tá só Não precisa nada. Os morões, né? Imagina, a gente está falando aqui num vão de 5 metros. A gente está falando de 10 ou 11 fios. Cada fio desses vai pelo menos 10 nós. Você imagina a resistência que isso tem. Inclusive tem um vídeo que a gente mostra da cerca. Na época a gente chamava ela de Fênix, agora é a Campeira Max, que ela está sendo produzida aqui. Que a gente colocou uma caminhonete contra a cerca. E é bacana que o Douglas acelerou ela. E, cara, patinou, porque a cerca vai e ela retorna, entendeu? Porque aqui a gente está trabalhando com arame de aço aqui e arame de aço na vertical. Então, é isso que a gente quer entregar para o produtor, né? Uma garantia de, cara, uma cerca que resolve todos os problemas. E às vezes o produtor pergunta, eu preciso colocar uma trama na tela? Eu não, porque a trama, como ela não está cravada no chão, ela só vai pesar a tela. E esse fio vertical, ele faz o papel da trama, que o papel da trama é não deixar o arame se abrir, né? Exatamente. E esse nó, depois que ele encroa, pega aí uma chuva, um sol, ele não se mexe assim de jeito nenhum, né? Então, a gente até quer fazer uns testes bacanas. Uma das novidades que vai vir aí no canal da Casa das Cercas, a gente vai começar a pegar uns objetos pesados, uma geladeira velha, alguma coisa. A gente quer botar isso aí e jogar contra para mostrar, né? Ou até mesmo fazer esse teste do carro, né? De botar ele contra a cerca e fazer aceleração. Para que o pessoal quebre esse mito de que, não, mas só o arame ovalado que resiste. Eu tô usando o arame ovalado na cerca. E olha quantos fios eu tenho de ovalado aqui, são 11 fios quase, então Sem contar, né, Guilherme, é um mito, né, que na cerca convencional, com o tempo, antes mesmo da manutenção, tu vai perdendo tensão dos fios, e com todo esse travamento da tela, tu perde tensão proporcional. Exatamente. Uma cerca convencional, um fio do outro, seria isso aqui mais ou menos, né? Imagina, 25, aqui tu tá batendo, aí ele bateria num só, aqui tu tá, quando o boi bate, ou enfim, ele tá batendo em vários. A cerca toda. Ele tá batendo em várias. Toda resiste, não é um fio ou dois, né? Então é isso que a gente sabe, que quem já usou já sabe, mas quem não sabe às vezes, não, mas isso aí não vai funcionar. E eu acho que visualmente, Gui, tem outro detalhe, que talvez seja um dos mais interessantes, que é o efeito indireto. Seja o rebanho ovino ou bovino, ele se condiciona em não ter condição de furar cerca, ele deixa de insistir na cerca. Ele deixa de insistir. Então tu cria todo um sistema mais favorável. Embora tu permaneça sem necessidade de manutenção, tu cria todo um ambiente mais favorável. Tu sabe que quando a gente começou a fazer a cerca para javali, uma das preocupações nossas era essa, será que vai aguentar um bicho pesado de 300 quilos daqui a pouco contra uma... Só que aí um produtor me disse, Guilherme, o javali na natureza, o normal, ele não é um animal agressivo, ele vai estar rondando e vai achar os caminhos.
só quando tu persegue ele ou tá caçando, que daí ele fica enfurecido e ele vai contra o que for. Então, na grande parte da aplicabilidade, a não ser que tenha 2 touros brigando um do lado do outro, mas convenhamos, só você pega 2 touros brigando, nada resiste, né? Então, a gente está falando de uma aplicação que vai resolver qualquer problemática dentro da natureza. Então, se a gente vem falado mal, né? Agora, fora isso, né? Então, tanto o javali como o ovelha e o bovino é tentativos. O próprio javali vai tentar uma vez nesse caminho e vai buscar o... Não vai. Outro detalhe também é quando tu vê uma propriedade com criação de ovinos e bovinos com uma tela dessa, esteticamente é um capricho, né? Tem falado nessa É bonito, né? Não, tu olha na frente aqui da empresa, claro, essa cerca aqui já tem 1 ano e meio, 2, né? Daqui a pouco perdeu o brilho que é normal no arame. Mas tu olha, fica uma apresentação, né? Fica uma apresentação. E para quem tem o cachorro, o animal menor também, que não quer que saia da propriedade, uma cerca de arame liso não resolve. Então, aqui a gente está resolvendo todos os problemas do cara. Essa é a intenção, né? Bom, Guilherme, a gente já conversou, já mostrou as telas, mostrou no chão de fábrica, mostrou ela aplicada, já falamos da vantagem financeira literal que a tela tem, mas além da vantagem financeira, para nós que temos um público interessante de seguidores, novos clientes que vão aparecer para a Casa das Cercas, chegou a hora da vantagem do nosso seguidor, do nosso cliente. O cara que aguentou, Que aguentar 2 horas. a gente achou que ia ser meia hora de dúvida. Foi. Tá, mas são 2. Eu vou deixar tu falar de uma, o cupom é contigo, a outra é comigo. Então tá. Então nós é especial agora para a Expo Inter, o período de feira. Nós vamos estar lançando uma promoção. Na verdade, válido já a partir de agora. A hora que esse vídeo sair no ar já tá valendo. Nós vamos lançar um cupom especial, né? Trazendo o nome OvinoCast, até pra gente saber do número de pessoas que estão assistindo e prestigiar o eleitorado, aí, como ela chama, né? O público do podcast. Então, entrando no site Casa das Cercas, comprando não só a cerca campeira, mas qualquer outro produto, usando o cupom OvinoCast, vamos dar aí 5% de desconto, fora os 5% para quem pagar o Pix, então já são 10%. Né? Então, fica aí para quem quiser aproveitar durante o período do Expo Inter e também nos visitar lá. Estaremos junto ao stand da Emater esse ano, apresentando todos os produtos em aplicação real. Esse cupom válido de 30 a 7 de setembro. Isso aí. É o período da Expo Inter. 30 de agosto a 7 de setembro. Exato. Tá, tu anunciou o teu agora, eu anuncio o meu. Vamos lá. Além do cupom da Expo Inter, agora tá aquele promocional que a gente mais gosta, que é o concurso, ou melhor, a campanha para te concorrer. Como o Guilherme comentou lá dentro no escritório, com possibilidade de entrega em todo o território nacional e, por que não, internacional, a gente acomodando, eu lanço agora o desafio não, mas a campanha. Para ti, que queres concorrer a 2 rolos de tela, ou seja, 100 metros de tela campeira e todo o kit de catracas, fica lançada agora a campanha a partir de hoje, a partir de agora, do lançamento do nosso episódio. O sorteio será durante o período da Expo Inter, mas a forma de participar é prática. Precisa apenas 3 coisas. Seres seguidor da página do OvinoCast, seguires também a página da Casa das Cercas no Instagram e o principal, nos comentários da nossa postagem, quando tu receberes no teu Instagram, no teu feed, tu vais comentar "eu quero" e vais marcar 3 amigos. É importante estar seguindo o OvinoCast, seguindo a Casa das Cercas, comentar "eu quero" e marcar 3 amigos. O sorteio vai ser lá durante a Expo Inter e tu pode muito bem ser o agraciado e receber na tua casa, no teu endereço, 100 metros de tela campeira e todo o jogo de catracas. É isso aí, o frete é por nossa conta. Então, se o cara do Maranhão ganhar, a gente vai ter que por minha conta. Maranhão, é por minha conta. Tá combinado. Agradecendo a parceria, o cupom, a campanha. Fico aqui publicamente durante o episódio agradecer tanto ao Cristiano, tanto ao Guilherme, pela disponibilidade em pararmos uma tarde de produção. Na tua agenda, quem sabe que é corrida, mas é corrida trabalhando e produzindo em solo cachoeirense. E num dia maravilhoso com esse depois de vento e chuva, marcando chuva e vento de novo. Fomos agraciados com uma tarde maravilhosa. Eu agradeço pelo espaço, porque não é todo dia que nem eu brinquei, mas é realidade. Não é todo dia que uma pessoa abre a porta de casa, recebe a gente para mostrar o trabalho dela e disseminar esse trabalho, esse produto pelo país inteiro. Eu recomendo porque eu conheço, mas tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa boa pela frente. Tomara que Cachoeira não Ovelha como um todo. É isso aí. Estamos muito contentes aí em estar participando, né? Como falei, o Cristiano foi grande incentivador no início, a gente não conhecia esse mercado. E a gente vê o quanto isso tem ainda de espaço no nível Brasil, a nível América Latina. A gente quer ser mais uma peça nesse ecossistema, né? Ajudando e incentivando a ovinocultura. Então, conte com Casa das Cercas, né? Temos aí a página campeira e a OvinoCast, que já são aí marcas registradas dentro desse mundo e aguardamos vocês na Expo Inter. Permaneçam conosco, nos acompanhem diretamente lá do Expo Inter, além dos sorteios, produzindo bastante conteúdo para vocês. Forte abraço! Abraço! Já.